A palestra O Papel da Sociedade Organizada no Futuro da Cidade foi realizada nesta terça-feira na Associação Comercial e Empresarial de Naviraí. Nós conversamos com o Flávio, que é gerente de obras, também o Mário Nelvo, que é o presidente da Associação Comercial, o doutor Rafael, representando a prefeita Raiza Matos, e também Guedes, gerente de desenvolvimento econômico aqui do nosso município. Você confere agora. Estamos aqui na SEM conversando com o Flávio Thanos, que é gerente de obras. Flávio, como é que você sai, como é que fica a cabeça saindo daqui depois de uma palestra dessa? A gente fica pensando no próximo passo, no que a gente pode fazer para, com as ideias que ele trouxe, formalizar isso de forma concreta. Porque não adianta a gente só absorver todo esse conhecimento e não começar a planejar o que a gente pode fazer para executar mesmo. Ele estava falando da participação da sociedade civil e ele disse que a sociedade civil precisa ter um bom nível de maturidade e despreendimento. Naviraí está pronta, tem pessoas da sociedade civil aptas a fazer o que ele está orientando? Eu acho que pronto nunca vai estar 100%. Eu acho que a gente tem que ter uma conscientização e aproveitar as pessoas que estão um pouquinho mais à frente, organizar isso para que sejam formadas essas pessoas, para que seja organizada a sociedade civil por completo para poder trazer mais pessoas para dentro. Mas a gente não pode desistir. Eu venho da educação também, eu fui professor por mais de 20 anos e eu acho que a educação, o preparo é o que leva a gente a evoluir. E como ele mesmo colocou, Singapura ou deu outros exemplos que começaram lá atrás com a educação, eu acho que se a gente começar a focar nisso aqui na Naviraí, a levar a educação, levar o conhecimento, levar a ideia para o munícipe, uma hora a gente vai colher isso. Nós aqui enquanto instituição e nossa diretoria pensa muito no desenvolvimento, né, como um todo, no desenvolvimento do nosso município, das pessoas, do relacionamento com as outras entidades. É isso que a gente pensa bastante aqui, por isso que a gente sempre está procurando trazer novidade e está caminhando junto com quem são os líderes, os formadores de opinião do nosso município e principalmente os nossos empresários e comerciantes aqui locais. Primeiramente, agradecer à Associação Comercial que trouxe essa palestra, ministrou uma palestra importantíssima para nós com parceria com o Sebrae. Isso é bom para o desenvolvimento do município, para o comércio e para as pessoas que vieram aqui hoje. A gente sai enriquecido de conhecimento, com a cabeça aberta, a mente voltada para o futuro e com o propósito de desenvolver a cidade e planejá-la para 15, 20 anos. Hoje foi importantíssimo toda a mobilização da sociedade civil organizada que aqui estava, da prefeitura, que conseguiu enviar bastante funcionário público, os gerentes de área, gerente de núcleo, o desenvolvimento econômico. Então, assim, mostra também um grande interesse da prefeitura em promover o desenvolvimento local. Hoje nós estamos tendo a satisfação de receber o Silvio Barros. O Silvio Barros é um baluarte em questão de trabalho, em questão de conhecimento, né? Tem trazido muito conhecimento, não só dessa palestra, como grandes outras palestras que o Silvio tem. E hoje nós estamos imensamente felizes em recebê-lo aí na Naviraí. E eu quero salientar que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem trabalhando constantemente para que isso aconteça. O Cidade Empreendedora, contratado através da parceria com o Sebrae, a prefeita Raiza Matos, que se empenhou para que isso acontecesse, em parceria com o Mário aqui, com a Associação Comercial. Então a gente vem fazendo com que a cidade possa conhecer aquilo que o Sebrae tem a oferecer e que a Secretaria tem a oferecer. E a sociedade precisa se organizar para o desenvolvimento, né? A gente viu aí o Guedes falando do ex-prefeito de Maringá, que foi quem ministrou, né? O Silvio Barros ministrou a palestra, falando que eles começaram lá atrás para só em 2020 colher os resultados de tudo isso. A importância de palestras como essa aqui no município, que acaba abrindo a visão de empresários e população como um todo, né, Walter? As entrevistas você assistiu e ouviu, e eu quero falar do que aconteceu na palestra.
eu oriento a você, eu sugiro que quando acontecer isso de novo, você não perca, porque eles vão trazer coisas extraordinárias que vão deixar você impactado ou impactada. O que o ex-prefeito de Maringá falou? Eles perceberam há uns 30 anos atrás, 1987, se eu não estiver enganado, ou foi 97, que a sociedade civil, os empresários, a associação comercial, a cabeça pensante da cidade precisaria interferir para poder melhorar as condições de vida da cidade e dos munícipes. Então, eles se organizaram, eles fizeram um projeto de desenvolvimento para longo prazo. Eles fizeram isso, acho que em 97, e fizeram um plano até 2020. Então, a sociedade se organizou, decidiu o que eles queriam para a cidade, os eleitores, aonde eles queriam levar a cidade 20 anos depois. E para todos os candidatos a prefeito da cidade, eles se reuniram, 400 pessoas, 400 empresários, professores, donas de casa, o que eles queriam para a cidade, e apresentavam para os candidatos a prefeito se eles poderiam abraçar aquilo para desenvolvimento da cidade. E óbvio que todos os candidatos aceitaram. E quando o candidato vencia, eles iam lá bater na porta do prefeito e dizer, é isso que a sociedade de Maringá quer. Então os prefeitos se sentiam constrangido, não é a palavra, mas cada prefeito tem o seu projeto político, mas a ideia era que o prefeito abraçasse aquilo, porque aquilo seria o plano diretor para a cidade. Então, mesmo que o prefeito mudasse, ele ia fazer aquilo que estava planejado, porque às vezes entra um prefeito, ele tem o seu projeto, aquilo que o outro tinha, ele para, e quando vier um outro 4 anos depois, ele também tem outro projeto, então vira um canteiro de obras inacabadas. Então, os prefeitos assumiram a ideia do projeto e está dando muito certo. Agora, o CODEM, que é o nome dessa organização, o CODEM já está fazendo um planejamento para o que eles querem para Maringá em 2050. Então é realmente planejamento de longo prazo. Então ele trouxe vários exemplos de todo o mundo, de cidades e sociedades que se transformaram através do pensamento da sustentabilidade, da proteção ao meio ambiente, construções adequadas para que elas possam produzir a própria energia. Foi algo assim tremendo. E na Viraí, segundo o Guedes, o gerente Silvio, está trabalhando para isso e agora precisa integrar a educação. Gerente Rafael, se fosse... Desculpe, o gerente Rafael estava explicando isso, foi um lapso, perdão. Ok, também presente no evento, a empresária Regina conversou com a nossa equipe de reportagem, também o vereador Rodrigo Sacuno, a Gabriele, que é estudante, também conversou com a gente, e claro, o palestrante, o Silvio Barros. Confere aí. Conhecendo um monte de coisa nova, vendo como que a gente está, como diz o outro, acho que parado, não sei, ou sem ter... usando só a zona de conforto e não pensando no futuro, né? Como diz ele, a gente está pensando muito no hoje e não pensando lá na frente. Eu que sou de mercado, eu já usei aquele caixa automático em outras cidades maiores, mas aqui ainda não tem, né? No meu mercado mesmo não tem. Eu acho que é o que ele falou, né? A gente tem que ser uma sociedade organizada e a gente pode sim se organizar e fazer acontecer, né? Tudo vai da organização. A palestra do Silvio vem provocar nós, né? Não só nós políticos, como a sociedade privada que estava aqui. Eu acredito que ele vem mostrar a importância da participação da sociedade privada junto ao executivo e ao legislativo, na administração pública. Mostrou que não pode depender, a sociedade não pode depender exclusivamente do poder público para que as coisas se desenvolvam, né? Então é importantíssimo, como eu disse, o ano passado veio um prefeito também de Criciúmal, ele disse a mesma coisa,
Ele disse a mesma coisa, se a sociedade privada não participar, não colaborar, a cidade não desenvolve. Eu acho que essa provocação acontece em diferentes faixas etárias e é muito importante a participação de toda a sociedade, como ele mesmo colocou. Eu sou o futuro de Naviraí, juntamente com as pessoas da minha idade, e talvez as mudanças que a gente pensa hoje não vai ser vista por mim, mas a minha ação dentro da sociedade vai conseguir mudar isso a longo prazo. Então, eu espero que meus filhos tenham a necessidade e a visão de ter uma cidade melhor do que a mais que eu tenho hoje. E essa importância agora de ver que eu quero que a minha cidade seja uma cidade onde as pessoas queiram estudar aqui. E não necessidade de ir para fora e buscar uma cidade melhor. E sim, eu e outras lideranças do município tornem essa cidade uma cidade desejável para se morar, né? Eu acho que essa é a minha cabeça depois dessa palestra. O que nós estamos fazendo aqui, dentro desse programa do Cidade Empreendedora, trazidos pelo Sebrae, é fazer uma provocação para as lideranças da comunidade, as lideranças da sociedade civil organizada, no sentido de propor que a cidade tenha um plano de futuro. O ditado fala que quem não sabe para onde vai nunca chega. Então, para onde que a cidade quer ir? Qual a cidade que a gente gostaria de ter no futuro? Este planejamento, ele precisa ser protegido contra a alternância política, contra as mudanças ideológicas que acontecem a cada 4 anos. E a única força capaz de proteger um plano de longo prazo para o desenvolvimento econômico da cidade é a sociedade civil organizada. Os políticos, eu fui prefeito 8 anos, eu posso assegurar isso. O político não tem essa condição. Eu não posso evitar que em algum momento um adversário meu ganhe a prefeitura e desfaça tudo que eu fiz. Interrompa os programas que eu comecei. Então, os programas não devem ser do prefeito e sim da comunidade. Claro, essa estratégia de futuro precisa de uma organização. A sociedade precisa se estruturar, se organizar para poder desenhar esse projeto e oferecer para a prefeitura. Mostrar para a prefeitura o que eles gostariam para que o prefeito decida se quer ou não quer fazer aquilo que a sua comunidade precisa. Aí, eu tive a grata satisfação de poder conversar com o Silvio Barros, fazer essa entrevista com ele. O Walter acompanhou todo o processo ali da palestra, não pude estar presente por compromisso, mas o que a gente vê, e até na conversa que eu tive com ele, perguntei até das principais situações, os principais problemas que ele verifica nas cidades por onde ele passa levando a palestra, e ele fala que o problema é que as pessoas ainda não aprenderam a pensar no coletivo. Todo mundo se preocupa somente consigo mesmo, com seu bem-estar, e quando a população entende que a questão é estarem todos envolvidos com o mesmo objetivo, seja privado, seja político, seja empresarial, quando todos resolvem trabalhar com o mesmo objetivo, que é pelo desenvolvimento do município, a coisa acontece, assim como aconteceu em Maringá e tem acontecido em outras cidades também, né, Walter? Vou pegar o gancho no que o Nilson está falando, para não entrar no outro, porque senão a gente vai ficar aqui a tarde toda falando sobre a palestra. Foram ideias maravilhosas. Mas uma das coisas interessantes, Nilson, que o Silvio falou ontem, é que a obrigatoriedade do eleitor não é só depositar o seu voto na urna. Ele deposita o voto na urna e depois cobra o seu eleito. Então ele está dizendo que a obrigação do eleitor não é só depositar o voto na urna, mas ele precisa continuar a cobrar, e quando eu digo cobrar, em tons civilizados, ok? Então essa cobrança é necessária para que o político que você elegeu, ele possa agir com celeridade. Se só eu cobrar o meu deputado eleito, a chance de acontecer alguma coisa é muito próxima de 0. Agora, se eu tiver junto comigo uma comunidade, aí as coisas mudam de figura. Ele vai olhar, opa, a sociedade organizada está se mexendo. Então, o que ele está dizendo é exatamente isso. Não é que a sociedade organizada vá impor.
Mas ela diz, olha, nós como sociedade, nós elegemos você e a gente tem um plano. Porque qual é o plano? Eu vou mudar um pouquinho. O que um político faz quando ele entra na carreira política? Ele vai dar saúde, segurança e educação. Eu fiquei 62 e a cabeça nunca tinha entrado nessa. 3 gastos. Isso aqui é como é que o governo gasta. Prefeitura, governo estadual ou governo federal. Então, ele vai gastar. Agora, para gastar tem que ter retorno. Então ele diz, você não pode pensar em gasto se você não fortalecer a economia do lugar. E ele disse que dentro desse projeto, desse pensamento, o prefeito é mais importante que o presidente da República. Porque eu e o Nilson e você, a gente vive numa cidade. E o que acontece em Brasília? Desculpe, eu não tenho como interferir lá. Eu tenho como interferir aqui. Então eu, o Nilson, o Júlio, você que nos assiste, a gente vai se organizar e a gente vai bater na porta da prefeitura. Não estou falando da prefeita Raiza, nem de quem já passou e nem de quem virá. Mas o prefeito de ocasião, é isso que nós queremos como sociedade. Então ele ainda disse, a ACEM, a OAB, o CREA, todas as entidades vão trabalhar com isso para pensar numa cidade. E aí é o coletivo, a sua fala principal. Não é o que eu vou, desculpem, o que eu vou ganhar com isso. É o que nós vamos ganhar. Então esse é um tipo de projeto ambicioso, principalmente porque ele tira o eu da jogada e coloca o nós. Então, esse projeto poderá dar certo e eu conversei com algumas pessoas ontem na palestra que conhecem Maringá. A Gabriele, que deu, acho que a última entrevista, ela disse, eu já estava pensando em ir para Maringá para estudar. Depois disso eu não quero mais. Eu quero ficar aqui na Viraí para mudar a minha cidade. Então todo mundo olha para Maringá, vê uma cidade linda, bem organizada e acham que isso acontece do nada. Não, teve gente que disse para a empresa, eu preciso me ausentar um pouco, vocês, chefes, se virem aí que eu preciso pensar na minha cidade. E a hora que eu voltar eu vou cobrar de vocês. Então eles estão se dedicando a transformar a cidade. E isso exige tempo, exige esforço, menos horas de sono, menos facilidade de comer. Por quê? Porque eu quero levar algumas coisas boas para o lugar onde eu moro. Então você vai ter que ter despreendimento. E lembrando uma fala deste que vos fala ontem, o exercício das virtudes. Até a fala da Gabriele, né? Uma menina de 16 anos, ela falou, eu tenho que pensar na minha futura geração, daqui a 50 anos, no bem-estar desse pessoal com 16 anos já tendo essa mentalidade. Isso é muito bacana, né? Sinal que a palestra despertou muita coisa positiva, muita coisa legal na mente, na cabeça de todos que participaram dessa programação. Parabéns à Associação Comercial, a GDEC, todos os envolvidos aí nessa programação realizada ontem, e a ACEM tem mais coisas aí para realizar. Dia 27 tem mais trabalhos e a gente vai divulgar aqui com certeza tudo que a ACEM está fazendo. É isso aí, principalmente porque a Gabriele tem 16 anos e uma menina de 16 anos estava assistindo uma palestra que normalmente só pessoas grandes assistem. Isso é muito legal. Parabéns, Gabriele.